bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de português da semana. Vamos iniciar nossa aula copiando a nossa agenda? Como a nossa agenda mostra, hoje o nosso conteúdo é advérbio. Mas, antes de falarmos do advérbio, vamos corrigir a atividade da semana passada, páginas 295 a 301. A página 295 até a página 299 é um texto, um cordel, que a gente estudou inclusive em redação. Vocês estão produzindo as redações da atividade avaliativa, então até mesmo esse cordel pode servir como exemplo, serviu para vocês que fizeram a atividade. E agora vamos corrigir, começando pela página 300, por dentro do texto. A primeira questão da página 300 diz assim: onde vivia a aranha Aurinha antes de ir para o terraço da casa da menina? Ela vivia na floresta. Segunda questão: por que a aranha Aurinha foi viver na casa da menina? Porque derrubaram as árvores da floresta onde ela vivia e o açude para onde foram os animais alojados ficou pequeno para tanto bicho. Terceira questão. A terceira questão, já vemos aqui uma gravura de vários cordéis, né? Que foi o que a gente estudou. Diz assim aqui na terceira questão: o texto que você leu é um cordel. Ele tem esse nome porque foi publicado em um livreto que costuma ser pendurado em varais para ser vendido. Observe a imagem e leia a legenda. Vemos essa imagem que a gente viu e reviu em algumas aulas aqui de redação. E a legenda fala: cordel à venda no Centro Luiz Gonzaga de Traduções Nordestinas, Rio de Janeiro. Pontinho fala: de acordo com o texto que você leu, escreva V, verdadeiro, F, falso, para as afirmações a seguir. Se necessário, faça uma pesquisa para descobrir. Primeira frase: as histórias de cordel são escritas em versos. A gente já sabe que sim, verdadeiro. Segunda, o cordel costuma ser declamado acompanhado de música. A gente aprendeu isso também na redação, verdadeiro. As histórias de cordel são sérias e sempre apresentam um ensinamento ao final. Falso. Última frase, o cordel tem o objetivo de informar ao leitor fatos e acontecimentos do dia a dia. Falso também. Página 301. Quarta questão: por que as pessoas leem cordel? Assinale a resposta que você julgar mais adequada. Então, qual o motivo de as pessoas lerem o cordel? Será que é para obter informações sobre acontecimentos da floresta brasileira? Ou será que é para se entreter com histórias que são escritas em versos, com rimas e ritmo? A segunda é o segundo quadrinho, para se entreter com histórias que são escritas em versos com rima e ritmos. A questão de informações, a pessoa procuraria em textos como uma notícia, né, um jornal, e não em cordéis. Quinta questão: releia o texto e preste atenção às rimas. Em cada estrofe, quais são os versos que rimam entre si? Lembrem que as estrofes, né, são um conjunto de versos. Então, a gente viu na aula de redação, vocês puderam observar que não obrigatoriamente todos os versos dentro da estrofe precisam rimar. No caso desse cordel aqui, que inclusive é um cordel bem extenso, os versos que rimam entre si são os pares, é o segundo, o quarto e o sexto verso. Ok? Sexta questão: as figuras do cordel são feitas tradicionalmente por meio de uma técnica chamada xilogravura.
Veja como as imagens são criadas. E aqui apresenta as etapas da xilogravura, onde eles desenham sobre a madeira, depois eles vão entalhar a madeira, depois aplica-se a tinta e daí carimba, né? Pressiona o papel em cima dessa madeira já com a tinta e surge a gravura. É bem interessante que a gente até fez na nossa aula de artes, né? A gente teve a oportunidade de fazer e fica todo ao contrário o desenho. Então, se você vai escrever uma palavra na sua xilogravura, né, numa madeira, você precisa fazer ao contrário, porque quando você grava, fica do jeito correto, né, como se fosse um espelho, ok? E aqui diz, que tal fazer uma gravura? Siga os passos acima usando uma bandeja de isopor em vez de madeira e um lápis ou uma lapiseira para criar o relevo. Aqui é uma resposta pessoal, vocês já tiveram a oportunidade de fazer na aula de artes, os meninos da sede 2. Os meninos da sede 1, se não fizeram na aula de artes, podem tentar fazer utilizando o isopor. É bem interessante como fica o resultado final. Toda a parte do desenho que você faz que fica fundo é a parte que vai ficar em branco quando você passa a tinta e pressiona o papel. A parte do relevo, a parte que vai ficar alta, é a parte onde a tinta vai ser aplicada. Então, essa é a parte que vai ser colorida. Então, se você quer que aquela parte do seu desenho seja em branco, você tem que afundar o isopor. Ou, no caso aqui, afundar a madeira. Se você quer que aquela parte seja escura, ela tem que ficar mais alta. Igual um carimbo, tá bom? Espero que vocês se divirtam realizando essa atividade. Quem quiser compartilhar com os outros colegas na aula do Plantão Tira Dúvida da semana ou enviar foto para o meu WhatsApp mostrando a xilogravura que fez, fiquem à vontade, tá bom? Agora vamos falar sobre o advérbio, que é o nosso conteúdo novo. Advérbio no livro de vocês encontra-se na página 312. O que é um advérbio? Que palavra é essa? Então, advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio, dando assim uma ideia de lugar, tempo, modo, etc. Então, advérbio é essa palavra que vai modificar o sentido do verbo. Ele vai atribuir mais informações àquele verbo, àquele adjetivo, ou até mesmo a outro advérbio, e ele vai transmitir alguma ideia. Pode ser de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação, de negação. E a gente vai ver cada um dos modos dos advérbios daqui a pouquinho. Mas antes, lembram que sempre que a gente fala de uma palavrinha nova, de uma classe de palavras novas, a gente fala da flexão daquela palavra, por exemplo, do substantivo. A gente viu que o substantivo ele vai variar, ou seja, ele vai se flexionar em gênero, número e grau. A gente viu os adjetivos, a gente viu os verbos agora que são conjugados, né? Então a conjugação do verbo é a flexão do verbo que ele vai se flexionar em tempo, em modo. E o advérbio, como é essa flexão? Boa notícia para vocês que o advérbio é invariável. Então ele não vai mudar, nem do masculino, nem do feminino, nem no singular, nem no plural, de forma alguma. Ele vai sempre ser daquele jeitinho dele, não vai se alterar. Mesmo que ele acompanhe uma palavra feminina ou masculina, ele é igual? Sim. Já é uma ajuda para a gente que não precisa estar se preocupando com a flexão do advérbio. Mas a gente precisa entender o sentido de cada um desses advérbios. E vamos começar falando sobre lugar. Advérbios que indicam lugar vão geralmente responder a perguntinha onde. Onde? Aqui, ali, atrás, perto, longe, acima, abaixo, dentro, fora. Onde se refere ao lugar. Vamos ver um exemplo na frase? Aqui não é um bom lugar para acampar. Aqui é o lugar onde não é bom para acampar. Então, é um advérbio de lugar. Vamos falar agora do de tempo. O advérbio de tempo ele vai indicar quando. Já agora, hoje, ontem, amanhã, depois, sempre, cedo, tarde, nunca, jamais, ainda, antigamente. Todos esses advérbios eles indicam tempo.
Vamos ver um exemplo. Chegarei cedo para a aula. Observe, ó, chegarei é um verbo. Quem é que está acompanhando esse verbo? A palavrinha cedo. Cedo indica tempo. É quando ele vai chegar. É cedo. Cedo, ele modifica o verbo chegarei, dando essa ideia de tempo. Eu poderia falar essa frase assim, ó, chegarei para a aula. Mas você não sabe se é cedo, se é tarde, se é nunca. Então, aqui, quando você acrescenta o advérbio, você traz esse novo sentido, esse novo significado, trazendo mais informações sobre esse verbo, modificando esse verbo. Então, chegarei cedo para a aula. E o cedo indica tempo. Quando você vai chegar para a aula? Cedo. Chegarei cedo para a aula. Poderia ser tarde? Poderia. Chegarei tarde para a aula. Ainda assim seria advérbio de tempo. Então, aqui nós temos os exemplos principais de advérbios de tempo. Lembrando que se você tiver dúvida, é só você perguntar. Responde a pergunta quando? Se responde a pergunta quando, é porque é um advérbio de tempo. Se responde a pergunta onde, que foi o que a gente acabou de ver, é um advérbio de lugar. Próximo, advérbio de modo. O modo responde a pergunta como. Como isso aconteceu? Depressa, devagar, assim, bem, mal, pior. É a maneira como aquilo aconteceu. Vamos ver num exemplo. Ana sentiu-se mal na aula. Mal, aqui, está modificando o verbo sentiu. Ela se sentiu mal na aula. Sentiu-se mal. Foi a maneira como ela se sentiu. Então, sentiu e mal estão juntinhos ali, atribuindo o sentido de modo, a maneira como ela se sentiu. Poderia ser bem? Poderia. Ana sentiu-se bem na aula. Bem era a maneira como ela se sentiu. Então, advérbios que expressam a maneira, como, o modo, como, é advérbios de modo, ok? Temos mais. Aqui tem alguns exemplos, tá? Dos de modo, mas vocês, quando tiverem dúvida, perguntem-se. Responde a pergunta como? Esse advérbio responde a pergunta como esse verbo está acontecendo? Se responde a pergunta como, é um advérbio de modo. Agora vamos falar sobre outros. Advérbio de afirmação. Afirmação é afirmar. É ok, é sim, certamente, realmente. Vamos ver um exemplo. Estou realmente preocupado com você. Estou realmente preocupado com você. Realmente está afirmando. Poderia ser certamente. Estou certamente preocupado com você. Próximo. Negação, o contrário da afirmação. Agora, negação já indica não, nunca, jamais, nem, tampouco. Exemplo na frase. Nunca maltrate os animais. Então, aqui o verbo maltratar, maltrate, está acompanhado do advérbio nunca. Observe que pode ser antes ou depois do verbo. Não tem uma posição certa. O advérbio sempre vem depois do verbo? Não. Pode ser antes, como é o caso aqui, pode ser depois. Nunca maltrate os animais. Nunca. Negação. Não faça isso. Não maltrate os animais. A ideia de negação, então, é um advérbio de negação. Vamos para mais um. Advérbio de dúvida. Dúvida traz o quê? Incerteza. Então, é talvez, acaso, provavelmente, possivelmente, dando essa ideia de dúvida. Vamos ver um exemplo. Provavelmente iremos sair amanhã. Iremos sair, a gente até já viu, né? O verbo e o verbo auxiliar. Iremos sair amanhã. Provavelmente. Provavelmente. Não é uma certeza. É uma dúvida. Se é uma dúvida, é advérbio de dúvida. Certo? Intensidade. Intensidade pode ser algo que traga um sentido de que é muito ou de que é pouco. É a intensidade. Então, muito, pouco, bastante, mais, menos, quanto, tanto, quase, demais.
Todos esses são advérbios de intensidade. Vamos ver um exemplo. Ana é esperta demais. Ela é muito esperta, então advérbio demais está dando a intensidade da esperteza da Ana. Então ela é esperta demais. Aqui o advérbio ele está relacionado não mais ao verbo, está relacionado ao adjetivo esperta. Observe, Ana é esperta. Poderia dizer só assim, Ana é esperta, mas eu quis intensificar. Então eu coloquei o advérbio de intensidade. Ela é esperta demais, ela não é só esperta, ela é muito esperta, ok? Agora vamos para a nossa atividade. Com a atividade a gente vai fixar bem o advérbio na nossa mente, tá bom? No livro aí na página 312 a 314, encontramos as atividades relacionadas ao advérbio. Então, realizem a atividade pausando o vídeo para ter tempo suficiente. Depois vocês retornam para a gente corrigir, certo? Então, podem pausar o vídeo. Agora que vocês já finalizaram a correção, já finalizaram a atividade, vamos para a correção, tá bom? Página 312, advérbio, ele já começa com a questão. A primeira questão, releia este trecho e observe a palavra destacada. Os EUA, os Estados Unidos da América, que já foram líderes mundiais em agrotóxicos, agora se preocupam com isso. A palavra aqui destacada é a palavra agora. Agora responde a que pergunta? Agora responde a tempo. Responde a quando. Então tem a ver com o tempo. Vamos ver aqui. A. O que a palavra destacada significa? Agora significa neste momento. Agora. F. Essa palavra modifica o sentido do verbo que a acompanha? Como? Então essa palavra, ela está junto ali do verbo, trazendo algum sentido a mais para ele? Sim. A palavra agora indica que no passado os Estados Unidos não se preocupavam com o uso do agrotóxico, mas agora eles se preocupam. Então, neste tempo atual, eles se preocupam. Virando a página 313, a segunda questão, observe as frases abaixo. No primeiro dia, Laura levantou alegre. No segundo dia, Laura levantou bem alegre. A. Como Laura levantou no primeiro dia? Como foi que ela se levantou no primeiro dia? Foi alegre, ela levantou alegre. B. E no segundo dia? Bem alegre. C. O que a palavra bem acrescentou no sentido da frase? Aqui, quando a gente fala que ela acordou alegre, informação boa, né? Mas quando a gente diz que ela acordou bem alegre, está significando que ela acordou mais alegre do que ontem. Ela acordou com a alegria intensificada. Foi bem alegre. Então, aqui dá uma ideia de intensidade. A palavra, item D, a palavra bem refere-se ao verbo levantou ou ao adjetivo alegre. No caso, nessa frase, a palavra bem está relacionada ao adjetivo alegre. Ela se levantou, ela levantou bem alegre. Está modificando o alegre, está intensificando a alegria dela. A palavra bem é um advérbio. Terceira questão. Circule os advérbios das frases abaixo e assinale a ideia que eles acrescentam. Item A. Antigamente os costumes eram diferentes. O advérbio aqui é antigamente e ele é um advérbio de tempo. Item B. Falou calmamente com os alunos. Aqui o advérbio é calmamente e é um advérbio de modo. E aqui eu queria aproveitar para abrir um parênteses e falar um pouco sobre essas palavras que terminam em mente. Calmamente, antigamente, pacientemente, atenciosamente.
Todas essas palavras são advérbios e elas podem ser substituídas por locuções adverbiais. O que é uma locução adverbial? Eu estou abrindo esse parênteses aqui porque a apostila de CMF fala sobre as locuções, mesmo o livro de vocês ainda não tocando nesse assunto, mas é uma informação extra bem legal de a gente saber, tá? As locuções adverbiais são duas ou mais palavras que juntas têm o mesmo sentido ou a mesma função que um advérbio. Por exemplo, quando a gente fala pacientemente, é um advérbio. Eu poderia dizer com paciência. Ou atenciosamente, com atenção. Então, com atenção é uma locução adverbial. Atenciosamente é um advérbio. Em geral, essas palavras que terminam em mente, antigamente, calmamente, pacientemente, são advérbios, tá bom? Só esse parênteses, vamos continuar a correção. Item C. Fique aí me esperando. Aí, que é um advérbio de lugar. D. Meus amigos estão sempre alegres. A palavra que vocês vão circular é a palavra sempre. E sempre é o advérbio de tempo. É quando eles ficam alegres? Sempre. Então, é o advérbio de tempo. Agora vamos para a página 314. Página 314, quarta questão. Classifique os advérbios destacados na frase. Veja o exemplo. Vá depressa ou chegará tarde. Depressa aqui é um advérbio de modo, é a maneira como ele deve ir. Depressa. Advérbio de modo. Item A. Certamente este foi o melhor desempenho escolar. Certamente, um advérbio de afirmação. B. Talvez eu falte amanhã. Talvez, advérbio de dúvida. Item C. Fique aí me esperando. Aí, um advérbio de lugar. D. Meus alunos estão sempre alegres. Sempre de tempo. Virando a página, página 314, quarta questão. Classifique os advérbios destacados nas frases. Veja o exemplo. Vá depressa ou chegará tarde. Advérbio de modo. A. Certamente este foi o meu melhor desempenho escolar. Certamente é um advérbio de afirmação. B. Talvez eu falte amanhã. Talvez é um advérbio de dúvida. C. Ele é um aluno muito estudioso. Muito é um advérbio de intensidade. Agora, vamos dar uma pausa na correção para falar sobre as locuções adverbiais, que o livro de vocês fala aqui na página 314. A locução adverbial é o conjunto de duas ou mais palavras que juntas têm o sentido de um advérbio. É muito comum a gente ver um advérbio, por exemplo, que finaliza-se em mente. A gente viu até agora na questão 3. Calmamente, pacientemente, atenciosamente. Então, existem vários advérbios que terminam em mente. Em geral, eles podem ser transformados em locuções adverbiais. Por exemplo, atenciosamente quer dizer que foi com atenção. Pacientemente, com paciência. E aqui ele vem trazendo a quinta questão que fala sobre isso. Quinta questão. Transforme as locuções adverbiais em advérbios. Veja o exemplo. Ela chegará em breve. Ela chegará brevemente. Então, item A. Agiu às cegas. No caso, agiu cegamente. B. Atravesse com cuidado. Atravesse cuidadosamente. C. Chegou de súbito. Chegou subitamente.
Existem outras, né, como por exemplo, em cima, com certeza, de modo nenhum. Então, se tiver duas ou mais palavras que juntas têm o sentido de um advérbio, é uma locução adverbial. Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!